Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio dessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, terceira semana da Quaresma. Hoje a cor litúrgica é a roxa e o santo do dia é São João de Deus. Bem, também é o Dia Internacional da Mulher, eu vou falar um pouquinho, o pitaco do dia refere-se ao Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns você, mulher, parabéns para mim também, que eu sou mulher, Mas, para todas as mulheres do planeta, um parabéns especial. Segundo o site Brasil Escola, do UOL, brasilescola.uol.br, as origens da data comemorativa foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, na década de 70. Esta data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas à dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade de salários, mas também contra o machismo e a violência. O Dia Internacional da Mulher existe enquanto data comemorativa como resultado da luta das mulheres por meios de manifestações, greves e comitês. Essa mobilização política ao longo do século XX deu importância para o 8 de março como uma luta de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Então, assim, nos veículos de comunicação que eu digitei hoje, eu vou gravar, começa a dar tosse, pigarro e alergia. Desculpa, gente. Tem a ver também com o bloco comunista. Parece que Lenin instituiu a data. Então vamos ver aqui quais são as histórias que estão vinculadas e foi definida como o Dia Internacional da Mulher a data de hoje. A primeira história, então, ficou muito conhecida, foi a partir de 8 de março de 1857. 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias. Por isso, teria ele trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Contudo, essa história é falsa, por isso 8 de março não está ligado a ela. No entanto, existe outra história que remonta a um incêndio que de fato aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Triangle Shirtwaist Company e vitimou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia Internacional da Mulher. As causas deste incêndio de 1911 foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e também a grande quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários da fábrica da época, incluindo o da Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas. Esse é o contexto do período do início da Revolução Industrial, Podemos afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. De fato, a parte socialista, comunista, ela se faz presente. Então, em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Neste evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Esta proposta era fruto tanto do feminismo que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de esquerda, como o comunismo e o anarquismo. Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito da mulher no âmbito trabalhista. Sua proposta visava a possibilidade que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. Muito bem. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações de mulheres capitalizaram essas manifestações de modo a enquadrá-las por vezes à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917 na Rússia.
que foi marcado pelo ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista. Nesse clima de agitação revolucionária, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 8 de março, reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como prenúncio da Revolução Bolchevique. E assim vai. Tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, também tornou-se o dia 8 de março tornou-se o símbolo principal de homenagem a todas as mulheres. Foi associado para o mês de março o evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25, que é aquele da companhia de 1911, né? Da indústria têxtil. A partir dos anos de 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU em 75, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, dia 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher. Muito bem. Então, antes que o povo de esquerda, de direita, vá falar alguma coisa, tudo tem um passado, né, gente? Tudo. Mesmo que tenha sido a partir de um modo socialista, né? Então, veja bem, você vai ver no O Globo, né, no jornal O Globo, que o movimento dos motivos da criação do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dos fatores históricos tem a ver com essas reuniões da Internacional Comunista. Aí, né, o povo mais sensível a isso vai começar a falar que, então essa data tem a ver com os comunistas. Veja bem, é todo um conjunto de fatores, porque não dá para dizer que a ONU é comunista, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É um conjunto de fatores e que não é possível desvincular uma questão principal que ultrapassa questões ideológico-políticas. A presença da mulher na questão da indústria, no trabalho, sendo operária, mãe de família, precisando levar comida em casa. Né? Então, a figura feminina começa a ter um destaque, ouso dizer, a partir da Revolução Industrial, porque no início os primórdios da Revolução Industrial, pensa comigo. O pessoal sai do interior, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos. Existe uma transformação no modo de trabalho, né? E isso pode ser também, se você quiser ver uma parte não tão longínqua do século XIX, mas aqueles filmes de Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, né? Tempos modernos é aquele que ele está na fábrica, ele fica doido, né? Ele fica doidinho, ele começa a parafusar todas as engrenagens lá, né? E o começo desse filme, ele é interessante porque o que mostra de início? Um monte de pessoas saindo de uma empresa ou entrando, não é empresa, dentro de uma indústria, porque ainda estamos no auge da Revolução Industrial, em sua última fase nesse sentido, né? Já aquele primeiro período da Revolução Industrial, então já está sendo findado e já começa uma outra reformulação na questão tecnológica e questão do trabalho. Mas ali já é sedimentado a relação trabalhista, de que você tem horas a trabalhar, metas a cumprir, precisa pôr comida na mesa e ainda assim os operários viviam sendo explorados. Veja bem, naquela época, então nos primórdios da Revolução Industrial, até, podemos dizer, 1900 até a Grande Depressão, podemos dizer assim, lá como um marco referencial de data, as pessoas trabalhavam por volta de 18 a 20 horas por dia. 12 horas é fichinha. Tinha mais tempo para trabalhar, para encher os bolsos dos patrões de dinheiro. Certo? E aí o que acontecia? Muitas famílias vinham do interior e as mulheres eram convocadas a trabalhar e ganhar salários irrisórios, salários medíocres mesmo, e elas levavam as crianças para o trabalho. E muitas dessas crianças acabavam trabalhando também, ajudando as suas mães. Aí vinha o trabalho infantil, né? E começou-se a pensar o que fazer com essas crianças. Porque você sabe que criança é criança em ququer tempo, em qualquer época. Gosta de correr, brincar, pode se machucar e morrer.
ainda mais num local insalubre desse. E você já ouviu aqui, né, que as mulheres morreram, né, em 1911, lá numa companhia norte-americana, Nova York, 1911, no dia 25 de março, porque foram trancadas junto com outros homens. Por que trancadas? Para que não saíssem, para que não fosse fazer greve. Então, quando eu falo trabalho insalubre, é insalubre mesmo. Às vezes dormiam lá, tinham péssimas condições de alimentação, né? E para quê? Para que a produção não parasse. Hoje nós temos indústrias que as máquinas não podem parar. São 3 turnos de trabalho, você sabe disso. 3 turnos de trabalho. Por quê? Porque as máquinas não podem parar. Então imagina naquela época. Então a presença da mulher na parte operária, ela se fez muito presente. E isso é evidenciado no período, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. No período da Segunda Guerra Mundial, existem muitos registros fotográficos de mulheres nas fábricas produzindo balas de canhão, aquelas coisas enormes, na parte bélica, não digo montagem, mas na parte de fabricação de peças para tanques de guerra, todo o material em que envolvia a Segunda Guerra Mundial. Então, inclusive existe um material, não lembro se é da Scala Editora, as mulheres na Segunda Guerra Mundial. Então, a maior parte das mulheres, tanto na parte até do Japão, nos Estados Unidos, na parte ocidental, muitas delas foram trabalhar nas fábricas porque os homens estavam lutando, defendendo os interesses de cada um do seu país, seja ele aliados ou do eixo nazista, né, do eixo Alemanha, Japão e Itália. Estavam todas lá, era a única mão de obra, precisava pôr comida na mesa, enfim, estavam lá trabalhando. Mas, claro, existiam mulheres, inclusive, que uma ou outra era piloto de avião, na Alemanha, né? Que faziam parte lá também do exército, enfermeiras, né, ajudando na parte do apoio, na recuperação dos soldados feridos e etc e tal, certo? Então a presença feminina não é uma questão apenas, lógico, quem é feminista vai puxar a sardinha para esse lado. Na parte que podemos ver assim, histórica, que não podemos negar, independente se a partir da Internacional Comunista foi estabelecido a necessidade de colocar a importância do trabalho feminino, da mulher, né? Se houve essa necessidade política, que no caso o partido de esquerda, o Partido Comunista tomou à frente, de qualquer forma foi um passo importante para dizer que a mulher não era um ser invisível naquela época. E ouso dizer que, querendo ou não, né, eu não sou de esquerda, mas estudos relacionados dentro da filosofia de Marx, então, da questão comunista, elas valorizam essa questão das pessoas invisíveis para a história. Quando eu falo história, a história mundial, a história do ser humano, que tem registros escritos, registros arqueológicos, registros de memória, de fotografias, etc, etc. Então, toda a parte, não dá para jogar fora. Eu não posso ser uma pessoa cegueta, né? Fechar os olhos e dizer, não, eu não estou vendo isso. Querendo ou não, a ideologia de esquerda, ela traz personagens muito importantes na história mundial, que na época eram deixados de fora. Né? Quem que era a prevalência? Quem eram os sujeitos da história? Esse é o termo correto. Os sujeitos, não é heróis. Sujeitos, os que faziam a história acontecer. Políticos, homens, né? Homens, estadistas, generais, conquistadores. Até Napoleão, que foi derrotado, tem seu lugar na história. Mas e as mulheres? Entendeu? E as mulheres? Existe um trabalho muito interessante de uma historiadora francesa da linha da esquerda, chamada Michel Perrault. Michel Perrault, eu chamo assim, não sei se está certo em francês, Perrot, né? Inclusive ela meio que encabeça um pouco, ela é utilizada pelos movimentos feministas, mas ela tem um livro muito importante pela editora Paz e Terra, tradicionalmente de ideologia de esquerda, chamada Os Excluídos da História, Mulheres, Crianças e Operários. Já começa por aí, tá?
são sujeitos da história, como diria Bertolt Brecht, outro também um teatrólogo, escritor, também da linha de esquerda, que tinha meio que um poema, né? É um poema meio interessante que dizia: quem são os sujeitos da história? Será que é só o rei daquele império que é um importante? Mas quem fazia a comida do rei? Quem eram as servas do rei? Quem que costurava as roupas do rei? Né? Ou você acha que o rei se faz sozinho? Né? Tem uma poesia... claro que é polêmica, entendeu? Porque aí depois vem... Por que também bloqueio os comentários? Porque veio um engraçadinho aqui dizer que... porque é linha de esquerda. Tá certo. Na parte católica, realmente, né, não entra a ideologia de esquerda. Nossa Senhora, no livro azul do Padre Gobi, ela é enfática nas suas mensagens. O comunismo vai destruir tudo o que o meu filho, né, o Senhor Jesus, veio trazer há 2000 anos, né? Mas o que acontece? É uma batalha mesmo ideológica, certo? Mas eu não posso deixar também de lado uma questão que pode cair no Enem, que pode cair no vestibular, que é uma discussão importante. Eu não estou também passando por cima de Nossa Senhora, certo? Mas eu não posso também dizer que eu tenho que jogar todo o material de produção histórica no lixo, porque, querendo ou não, a tradição de esquerda, ideologicamente de esquerda, traz novos sujeitos dentro da história mundial. E esses novos sujeitos são as mulheres, crianças e operários. Os mais frágeis, aqueles que não têm um registro efetivamente, que ele vai escrever uma carta, mas é possível dar uma luz a partir de diários, fotografias antigas, registros, contos, né? Tradições populares, até a questão da culinária. Então, nesse ponto, eu tenho que ser um pouco justa, certo? Então, veja bem, talvez você se incomodou porque quem falou de início sobre colocar uma data para as mulheres como uma forma de valorização foi a Internacional Comunista. Isso pode incomodar muitas pessoas, especialmente da linha cristã católica, certo? Mas eu não posso deixar de informá-los que, historicamente, esse foi um dos fatores que motivou a implementação da data do Dia Internacional da Mulher. E outra, a ONU não é comunista. Quem que colocou como, né? A ONU determinou, então, o 8 de março, né, como Dia Internacional da Mulher, já que em 1975 foi declarado o Ano Internacional da Mulher. Então, o que eu quero dizer tem questões ideológicas? Tem, né? Tem questões ideológicas. Mas nem por isso, nem tudo também tem que ser jogado fora só porque foi criado a partir de uma convenção comunista, ou né, isso não tira a importância, o que eu quero dizer, não tira a importância de todo um esforço da mulher como sujeito, ou sujeita, né, como aquela que escreve a história mundial, certo? Muito bem, eu já falei bastante. Vamos partir, então, para a liturgia da palavra. Infelizmente, está tendo muito ativismo, muita questão de guerra ideológica, né? Dentro da catolicidade, entre os irmãos católicos. Isso é uma coisa muito complicada, certo? Porque isso não... É lógico, tem gente que toma partido, começa a colocar coisas dentro da liturgia, coisas dentro da missa, coisas dentro da pregação católica, dentro da igreja católica. Então, tudo tem que ser avaliado com prudência, com cautela, né? E também eu tenho que deixar claro de onde que surgiram as bases históricas, que pode até desconstruir muitas ilusões, lógico, né? Mas é importante a gente estar sabendo, eu acredito, isso é importante para nós estarmos nos colocando, nos posicionando, o que nós podemos fazer então nesse dia 8 de março. Não só meros reprodutores, feliz dia da mulher e acabou. A data tem uma significação, né? É algo significativo e é preciso encontrar as bases históricas para isso, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração ao São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai.
O Papa Francisco já voltou da sua viagem apostólica do Iraque, tá? Então deu tudo certo. Tudo certo no sentido, voltou com vida, tá bom, né, gente? Se vai dar certo na questão diplomática, nessa situação, aí tem que ver os motivos reais que levaram o Papa a fazer essa viagem, né? Mas vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é a 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar ao seu senhor: Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: Vai, que te enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este homem me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 41, com o refrão: Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vive, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho de hoje. Lucas 4, versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga:
Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar as leituras desse domingo, terceiro da quaresma. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, que fala sobre os 10 mandamentos. E o evangelho foi João, capítulo 2, versículos 13 a 25, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Certo? Muito bem. Então, vou deixar vocês. Desejo a todos uma ótima semana, na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família. Paz e bem. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio dessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, terceira semana da quaresma. Hoje a cor litúrgica é a roxa e o santo do dia é São João de Deus.